Nesse vídeo eu vou passar uma receita de quindim. E tem um motivo muito simples. Essa receita de quindim é uma receita da minha avó paterna, que fazia da sua forma, do seu jeito, e essa receita foi passada pelas gerações e eu fui o primeiro que conseguiu reproduzir ela. E lógico, eu já compartilhei com todos os outros da família os segredos para fazer essa receita. Um dos pontos principais dessa receita é que o quindim ele é assado em banho-maria. Banho-maria era a forma como a minha avó tinha de assar e controlar a temperatura do cozimento da massa dentro do forno que ela tinha na época. E isso é comum em diversas outras receitas, como por exemplo cheesecake, pudim e o quindim em si. E a partir dessa receita, eu comecei a me questionar se o banho-maria, hoje com a tecnologia que a gente tem de eletrodomésticos, é mesmo necessário. Então nesse vídeo aqui, eu vou passar a receita do quindim, mas eu vou fazer duas receitas iguais, porém uma eu vou cozinhar em banho-maria e a outra eu vou cozinhar numa temperatura mais baixa. O banho-maria serve para manter a temperatura do forno mais baixa, ou seja, aquilo que está em banho-maria nunca vai passar dos 100 graus e permitir que aquilo cozinhe sem queimar. Isso é muito útil para geleificar o ovo que vai nas receitas. E um dos elementos principais do quindim é a gema do ovo. Porém, eu tenho um forno que é capaz de controlar de forma digital a temperatura. Então a temperatura no segundo cozimento será feito em 100 graus. Para garantir que o processo está sendo feito de forma equivalente, o que eu vou fazer? Na primeira vez que eu fizer o quindim, eu vou colocar um sensor de temperatura dentro do forno que estará a 180 graus. E outro sensor de temperatura dentro da água, para monitorar a temperatura dessa água e ver em que temperatura o quindim está assando. No segundo momento, os dois sensores estarão ali dentro do forno para eu monitorar. A hipótese que eu tenho é que assar o quindim em uma temperatura mais baixa no mesmo forno vai gastar menos energia, mesmo que leve mais tempo. Então, se você está aqui pela receita do quindim ou está aqui pela parte de monitoramento de processo, seja bem-vindo e aproveite. O dispositivo IoT que eu estou utilizando nesse vídeo foi criado em um vídeo anterior, mas basicamente é uma Raspberry Pi, dois módulos de Thermopar Max 6675 e um monitor de energia PZen. Tudo isso estará enviando dados via protocolo MQTT para o broker local aqui no meu computador e aqui no computador eu estou armazenando esses dados em um arquivo TXT que eu utilizarei para análise posterior. Eu vou deixar aqui em cima linkado no card o vídeo que mostra o passo a passo para a criação desse IoT. Nesse vídeo aqui eu vou mostrar como fazer o parse do JSON dentro do LabVIEW para poder analisar os dados utilizando os arquivos TXT gerados anteriormente. Então vamos para a receita do quindim. Primeiro, você vai utilizar em uma panela, eu estou utilizando um canequinho aqui, você vai colocar 250 gramas de açúcar, 180 ml de água ou 180 gramas de água, uma canela em pau e um cravo. Se você ver no vídeo eu estou colocando 2, isso é uma questão pessoal. Eu não gosto muito de passar medidas em xícaras, eu prefiro sempre utilizar a medida de massa. Então, a quantidade de coco, ela também é um fator que vai a gosto de quem está fazendo. A medida que eu utilizo é uma xícara de coco, mas isso vai dar entre 50 e 70 gramas de coco ralado. Preferencialmente, utilize o coco desidratado em floco. O adoçado vai deixar o teu quindim muito doce e ele já tem muito açúcar. Separe a gema das claras de 9 ovos e deixe as gemas sobre uma peneira, que depois a gente vai peneirar essas gemas para garantir que o ovo não deixe um gosto muito forte no quindim. Muita gente não gosta de quindim porque reclama que ele tem gosto muito forte de ovo. Fazer isso
faz com que reduza esse efeito. Outro ponto muito importante para não deixar sua receita de doce com gosto de ovo é não utilizar ovos velhos. Antes de ligar o fogo, também deixe já reservado uma colher de sopa de manteiga. E se você quiser medir em gramas, isso equivale a 15 gramas. Aí você já pode ligar o fogo, dar uma mexidinha ali, mas não precisa ficar mexendo constantemente. Enquanto isso, peneire as gemas. Fica monitorando aquilo que está no fogo. Se necessário, abaixe o fogo para deixar o processo mais lento. O ponto que você quer da água é o ponto em que o açúcar some. Agora você já pode colocar 1/4 de colher de chá de sal. Essa medida em massa é praticamente irrelevante. Então é uma colher de chá, pega uma pontinha dela e coloque na gema. Também coloque 1 colher de chá de essência de baunilha. Aqui no vídeo eu estou utilizando extrato de baunilha da fava, extraído por meio de álcool. E adicione o coco que você deixou separado na xícara também. Misture com o fouet, mas não precisa bater. É só fazer com que o coco incorpore bem na gema, misturando bem o sal, que vai realçar o sabor do quindim, e também a essência de baunilha. Aí você pode dar toda a sua atenção para a calda que está no fogo. Aqui nesse momento do vídeo é possível ver claramente quando a água deixa de ser um esbranquiçado de água com açúcar e se torna uma calda transparente. Desliga o fogo, retire a canela em pó e os cravos. Adicione a manteiga e aí você pode deixar ali derretendo, misturando eventualmente. Esse é um bom ponto para untar as forminhas. Para você desenformar bem o quindim, é importante que as forminhas estejam untadas. E a técnica que eu utilizo é a seguinte: eu pego um papel toalha, passo no pote de margarina, passo por toda a forminha e aí eu preparo todas as forminhas desse jeito. Na sequência, eu coloco um pouco de açúcar dentro de uma das forminhas, da primeira que eu estou untando, e vou virando ela, fazendo com que o açúcar caia na próxima forminha. Assim, a forminha ficará untada com margarina e açúcar grudado nela. Isso vai fazer com que fique muito fácil você desenformar e vai dar um brilho bem bonito para o seu quindim. Além de forminha de alumínio, essa que eu estou utilizando é de pão de queijo, por exemplo, você pode utilizar a ramecan, você pode utilizar forminhas de porcelana, aquilo que agradar. E se for necessário fazer um quindim maior, você pode usar uma forma maior para toda a receita. Sempre lembrando de ficar atento depois ao tempo de cozimento, pois isso vai poder variar. Untadas todas as forminhas, agora é só pegar e misturar aquela massa de gema e coco na calda. Aqui você pode utilizar tanto o fouet quanto uma espátula. A espátula é boa para raspar bem o recipiente que tinha coco e gema, e aí você pode utilizar isso para mexer. Vá colocando aos poucos nas forminhas da seguinte forma: sempre misture bem a sua mistura ali de quindim e coloque na forminha. Depois que você colocou na forminha, misture de novo e coloque na próxima forminha. E siga fazendo desse jeito. Isso evita com que o coco suba para a superfície
da jarra que você está utilizando ali, do canequinho, impedindo então de que os primeiros quindins tenham todo o coco e os últimos tenham pouco coco. Isso mantém unidades uniformes entre eles. Coloque eles numa forma e aí você pode ver aqui o dispositivo de hardware que eu coloquei para fazer o monitoramento de temperatura. Então, de novo, um sensor de temperatura foi dentro da água e o outro está externo à forma, porém dentro do forno para fazer o monitoramento da temperatura. Depois que você colocou a forma dentro do forno, coloque a água para o banho-maria dentro da forma até um pouco acima da metade das forminhas, para garantir que os quindins assem de forma uniforme. E aqui os parâmetros são o seguinte: eu coloquei 180 graus e 45 minutos de forno. A água é fria e o forno também é frio. Eu não pré-aqueço o forno para essa receita, tampouco esquento a água para o banho-maria. O parâmetro que eu utilizo para saber se o quindim está pronto é olhar o coco por cima dele. Se o coco está começando a ficar douradinho, quer dizer que aquela parte ali já assou e você pode tirar de dentro do forno. Outro bom teste é abrir o forno com cuidado e colocar o dedo e pressionar o coco de uma das forminhas. Se ele estiver firme, com textura de pudim, também já está pronto. Após passado o tempo, com bastante atenção, você vai retirar a forma de dentro do forno e vai colocar em uma superfície que você possa colocar essa forma quente. Com cuidado, e aqui eu estou utilizando uma espátula, retire as forminhas, coloque sobre uma outra superfície para levar à geladeira. Você deve deixar na geladeira por pelo menos 1 hora para que os quindins resfriem antes de desenformar. Desenformar quindim quente vai fazer com que ele desande. E para desenformar, depois que passou essa 1 hora, basta passar uma faca ou uma espátula na borda dessa forminha e aí você já vai notar que o quindim, e o mesmo vale para pudim, vai ficar solto ali dentro. E aí basta virar, se necessário dar uma batidinha, que esse quindim vai sair da forminha. E agora é só aproveitar. O que eu notei nesse primeiro momento? Eu dei uma olhada nas temperaturas enquanto o quindim estava assando e eu notei que o meu forno está levando muito tempo para chegar em 180 graus. A hipótese é óbvia. Como eu tenho uma massa de água ali e a água ela só vai evaporar a partir dos 100 graus, ela acaba fazendo com que o forno leve muito mais tempo para chegar nos 180. Então eu fiz uma medição de calibração desse forno, com os dois sensores a 180 graus sem nada dentro. Na sequência vem a receita do quindim sem o banho-maria. Foi feita a mesma receita, porém eu coloquei as forminhas para assar dentro de uma forma sem água e em temperatura de 100 graus. Uma vez pronto,
tirei da forma, coloquei na geladeira, deixei resfriar por 1 hora e desenformei o quindim. Agora vem a segunda parte desse vídeo, que a gente vai analisar os dados gerados a partir do cozimento desses quindins. Primeiro vamos ver os dados referentes ao quindim no banho-maria, depois vamos ver os dados da calibração do forno e na sequência os dados dos quindins sem banho-maria. E por fim, uma comparação e análise desses resultados. O que nós temos aqui? Um VI super simples para ler o arquivo TXT. Então eu tenho 3 arquivos TXT, um para cada medição, então do banho-maria, sem o banho e os dados de calibração. Aqui especificamente, um deles sendo lido, então eu tenho todo o JSON sendo lido aqui na string desse VI. Então o que a gente vai fazer agora? A gente vai separar esses dados em arrays de informação, fazendo parse do JSON por meio de um cluster, o mesmo cluster do vídeo anterior. Então esse daqui é o cluster que a gente vai utilizar, que lê valores de tensão, corrente, potência, energia e temperatura. Para fazer o parse desse JSON, a gente vai utilizar uma função dentro de um loop for. O primeiro que a gente vai ler vai ser o do banho-maria, e aí basta eu separar as minhas strings da seguinte forma. Como eu sei que elas são delimitadas por line feed, ou seja, cada linha tem um JSON, eu vou colocar uma constante de line feed aqui. Isso se torna um vetor que auto-indexa meu loop for. Agora eu vou ler as informações de um JSON. Então cada informação aqui no meu vetor é um JSON separado com as informações. E aí eu posso fazer o unbundle de todas essas informações. E eu posso fazer isso by name. Então eu já tenho todas as informações aqui separadas. Uma informação importante que eu preciso subtrair aqui é a quantidade de energia, pois eu estava utilizando energia acumulada. Então, especificamente para o banho-maria, eu preciso subtrair 3.370 Wh de cada informação. Como cada informação é coletada a cada 1 segundo, eu vou dividir a quantidade de informações por 60 para saber quantos minutos se passaram no total. Então, para o banho-maria, nós temos aqui um total de 50 minutos de análise. Tem um período aqui que eu deixei após o forno desligar, né? Então, colocando a corrente logo acima da potência, a gente pode ver que o que influencia mesmo a potência é a corrente, visto que a tensão ela é muito pouca variação, né? Então, se eu colocar esse gráfico de 0 a 220, né, ele vai estar muito próximo lá dos 220. A gente tem uma energia acumulada de mais ou menos 1.1 kWh. Vamos colocar essas informações aqui. Banho-maria, eu vou deixar 45 minutos porque foi o tempo de cozimento de fato. 1.1 kWh. A gente consegue ver que a temperatura 1 ficou no máximo aí em 95 graus, ou seja, nem chegou nos 100 graus. E a gente teve a temperatura 2 chegando próximo dos 180. O termostato do forno deve ter chegado em 180, pois ele desligou a potência do forno. E a gente consegue ver isso aqui no gráfico de potência e de corrente. Né? Então essas baixas de corrente e por consequência de potência é o forno desligando para parar de deixar a resistência de aquecimento ligada. E a temperatura 2 ficou em aproximadamente 170 graus no máximo. Agora vamos fazer a mesma análise, porém para o período de calibração. Então, durante o período de calibração, deixei mais ou menos o mesmo tempo, né, uns 45 minutos ali. A tensão novamente varia um pouco. Eu só preciso ajustar o parâmetro da energia acumulada, 222770. Então, olha só,
O mesmo tempo de forno, sem banho-maria, gastou 0,6 kWh. Isso é praticamente metade. O que demonstra para nós que banho-maria torna o forno ineficiente. Ou seja, eu estou aquecendo uma grande quantidade de água sem ter o efeito de assamento. E o forno nem chegou na temperatura desejada. A temperatura 1 chegou nos 180 graus, assim como a temperatura 2, né? Então os sensores estavam um pouco distantes ali um do outro, mas essa variação é aceitável, inclusive o comportamento aqui da corrente e da potência. A gente vê que a partir do segundo 1000, né? Então após 1000 segundos eu tive o primeiro desligamento do forno. Enquanto aqui no banho-maria, só para a gente retomar, o primeiro desligamento do forno aconteceu por volta do segundo 1750. Ou seja, ele ficou pelo menos mais 750 segundos até desligar a potência do forno. Agora vamos ver o assamento sem o banho-maria. E aqui tem uma informação importante que eu preciso passar para vocês para ser bem transparente com o processo, né? Eu não tinha certeza do tempo de assamento sem o banho-maria, então eu deixei muito mais tempo do que o necessário. Tá? Então fica 88 minutos. Então, se for ver, eu deixei o dobro de tempo, né? Eu deixei 1h30 de forno para assar sem o banho-maria. Mas eu acredito que já estava pronto antes. Então isso foi uma insegurança minha, eu optei por deixar por mais tempo porque eu sabia que não ia queimar, o forno estava em temperatura mais baixa. Eu vou fazer testes agora, porque principalmente pela relação de economia de energia. Esta fornada ficando pelo dobro de tempo, gastou menos energia do que na calibração. Então olha só, se esse aqui é o da calibração, se na calibração eu gastei 0,6 kWh sem banho-maria por, 90 minutos, eu gastei 550 Wh, ou seja, 0,55 kWh. No dobro do tempo, gastei menos energia e assei da mesma forma. Tanto a temperatura 1 quanto a temperatura 2 ficaram ao redor dos 100 graus, como era esperado. E o tempo para o primeiro desligamento, e por que o desligamento é importante? Porque ele é o período de pré-aquecimento do forno, na verdade, né? A gente pode ver que depois ele mantém um certo padrão, né? Ele desligou após 500 segundos, ou seja, metade do tempo do período de calibração em 180 graus. E muito menos, ou seja, 1/3 do tempo, mais que 1/3 do tempo do que o processo em banho-maria. Agora eu trago aqui outros possíveis questionamentos. A gente já ficou muito claro que assar o quindim sem o banho-maria é muito mais energeticamente eficiente do que assar com o banho-maria. E isso mudou o paradigma para mim aqui. Não vou mais assar receitas que tradicionalmente pedem o banho-maria sem banho-maria, porque eu tenho um forno que é capaz de controlar essa temperatura. E no forno a gás? Então fica aí um questionamento, né? Visto que é mais difícil fazer esse controle de temperatura num forno a gás, a não ser que eu tivesse esse controle de temperatura externo por meio de um dispositivo IoT e ficasse monitorando isso continuamente, aí talvez fosse possível, mas não vejo uma forma fácil de fazer. Um argumento que eu levanto é que muito provavelmente 0,55 kWh para assar quindim no forno elétrico sai mais barato do que assar num período de 45 minutos no forno a 180 a gás. Com certeza o gás sairia muito mais caro. Inclusive tem um vídeo do próprio Manual do Mundo que eles comparam, são coisas diferentes do processo que eu estou fazendo aqui, mas sim, eles comparam um fogão elétrico de indução com um fogão a gás. E eles chegaram à conclusão que cozinhar em um fogão elétrico de indução gasta menos dinheiro do que num fogão a gás. Então se você ficou até aqui, muito obrigado por ter assistido esse vídeo. Compartilhe com quem quer receita de quindim, compartilhe com quem quer entender mais sobre análise de dados, monitoramento IoT de um forno elétrico ou qualquer outro processo, pois os princípios são os mesmos. E a gente se vê na próxima. Muito obrigado, forte abraço.